Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Pessoal, eu estou trazendo um convidado hoje, principalmente para você que é pequeno e médio empreendedor individual, que ele, um advogado, claro, de renome, né, muito bem conceituado aqui na sociedade alagoana, e que, pensando em vocês, ele está trazendo alguns temas muito relevantes para o seu dia a dia, né, na condição de empresário, seja lá pequeno, médio ou grande, não deixa de ser um empresário. Não é isso, doutor? Estou falando do Giovanni Costa, que veio aqui bater um papo com a gente. Doutor Giovanni, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, nossa equipe aqui da Band, e já perguntando, quem é Giovanni Costa Filho? Seja bem-vindo. Tudo bem, Neto. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de participar aqui do seu programa aí. Você já tem um bom tempo e reconhecimento aí no mercado, então é uma chance única. Então, aqui, respondendo a sua pergunta, eu sou advogado, tá? Sou formado, me formei em 2011 pela faculdade. Quando eu comecei a faculdade ainda era a FAO, depois virou Estácio, né? Estácio de Sá, né? Isso, Janeiro, né? Peguei essa transição ainda. Então, durante o meu período ainda como estudante, eu fui estagiário no escritório do atual desembargador, Tutimés, doutor Tutimés Airan. Experiência melhor você não pode deixar de ter. Pois é. É uma escola. Pois é. E ainda fui estagiário também no escritório do doutor Zé Costa, que foi deputado federal. Pelo PMDB naquela época, né? Isso. Eu passei um bom tempo lá. E quando eu me formei, com pouco tempo, eu resolvi abrir meu escritório. Eu sempre pensei dessa forma em ter o meu próprio negócio. E é isso que me motiva a buscar aí, assim, esse público, trabalhar com esse público, principalmente com micro e pequenas empresas, porque aí eu entendo as dificuldades que eles têm no dia a dia, né? Isso daí, assim, eu acho muito bacana poder dar esse suporte para eles. Geralmente eu aprendi na vida que filho de peixe, peixinho é. Mas eu acho que você foi o peixe que navegou para o lado direito, né? Virou um advogado. Como é que isso se deu? Você não quis... o mundo jurídico já estava na sua veia? Foi uma oportunidade? Não quis seguir a mãe? Pois é, a minha mãe, como médica, ela tinha muita vontade que eu tivesse feito medicina. E ela ficava muito no meu ouvido na época de vestibular, tudo. Mas não teve jeito de eu me agradar, assim, do segmento. Só que meu pai é advogado, eu tenho uma família, assim, com vários advogados. Meu pai, o irmão dele, o próprio Zé Costa é parente do meu pai. Então, se a gente conta aí facilmente com uns 7 advogados próximos. Tá explicado, o ditado está correto. Filho de peixe, peixinho é uma realidade. Doutor, antes de nós conversarmos, fora o seu escritório, você tem, né, além dessas experiências durante o campo, né, da universidade, as experiências profissionais mesmo. Ser procurador de um município, você tem vários municípios que durante a sua carreira profissional, né, você vem contribuindo com o seu trabalho, colocando a sua experiência. Um município, geralmente, se não tiver muito cuidado, ele é sempre fiscalizado pelo Tribunal de Contas, que é uma área que você atua bastante, que é as questões tributárias. Você, né, quem o segue, o Instagram, né, do Dr. Giovanni, daqui a pouco a gente vai passar, nas informações diárias que ele passa, principalmente pelas questões tributárias, né, pagamentos de impostos, ISS, enfim. É importante que o prefeito se ligue também nessas questões tributárias, não é? Eu tenho uma experiência aí já também na administração pública. Eu fui procurador do município de Branquinha, também fui assessor jurídico no Hospital Regional da Mata, no Diário Oficial do Estado, e é uma atenção que a gente precisa dar, e principalmente resguardar o gestor. Muitas vezes o gestor ali, como ele precisa dar atenção, seja para uma prefeitura como um todo, ou para um órgão como um todo, atender essas formalidades que a lei exige, traz assim algumas dificuldades, e que, se passar batido, tem aí os órgãos de controle para talvez assim aplicar uma multa. E é engraçado
que hoje uma das maiores preocupações dos gestores não está assim. Antigamente a preocupação até da própria sociedade estava muito ligada assim, sobrepreço, desvio, e hoje não, com a evolução da própria legislação e de mentalidade do gestor e da sociedade, a maior preocupação hoje está na formalidade do processo, porque às vezes você falta ali, pulou uma etapa, alguma coisa não foi bem instruída, algum ponto não foi bem descrevido, e isso daí pode trazer algum questionamento ou implicações para o gestor mais na frente. Então a gente busca sempre ter esse cuidado, assim, visando resguardar o gestor e dando mais segurança para que ele possa tomar suas decisões e focar assim, no que realmente importa, que é o bem da prefeitura, do município, do cidadão, né? O processo tem que ter começo, meio e fim. E muitas vezes o gestor quer modificar essa alternância, né? Quer colocar o fim para o começo. Isso é onde está o pulo do gato, que é prejudicial lá na frente, né, doutor? Muitas vezes acontece do planejamento, na verdade, assim, é uma dificuldade que a gente enxerga desde dentro de casa até passa pelo seu negócio, vai passar também no órgão público, e essa dificuldade acaba assim trazendo com que algumas coisas precisem ser feitas assim às pressas ou de última hora, e na administração pública a gente não tem essa opção. Em casa, tipo, vocês da noite para o dia você resolve. Na sua empresa também é seu, o comando é seu. No órgão público você precisa ter esse cuidado para não atropelar nenhuma fase do procedimento e não causar um prejuízo aos cofres públicos, né? E por consequência à sociedade. Interessante que, só avalizando o que você está dizendo, muito cuidado, porque o gestor público ele paga daqui a 5 anos, chega um problema para ele responder o que foi feito, né, lá atrás. Então esse cuidado ele é fundamental, né, doutor? Pois é, muitas vezes a fiscalização, por exemplo, aqui a gente tem um único Tribunal de Contas que vai tomar conta dos 102 municípios do estado, fora os órgãos do estado propriamente dito, e assim, a sobrecarga é muito grande. Então aquela falha ela não vai ser analisada naquele momento, ela vai ser analisada, como você comentou, daqui a 4, 5 anos, e muitas vezes assim, o tempo passou, você não tem, você de repente nem se lembra daquilo. Então por isso que é a importância do processo formalizado, porque tudo que está no processo é o que aconteceu. Se não está no processo, aquilo não existe. O processo de informatização dentro dos tribunais, né, também, e dentro dessas cadeias jurídicas, isso também é de uma responsabilidade muito grande do gestor, não é, doutor? Exato. A legislação, cada dia, ela avança mais nessa questão da informação, da informatização, e garantindo para que os processos sejam cada vez mais eletrônicos. Isso daí traz benefícios não apenas para o gestor, mas como para o cidadão, a título de transparência, e também até trazendo aqui a questão assim, do pequeno empresário que ele quer participar, por exemplo, de uma licitação. O procedimento eletrônico permite que você esteja no Amazonas participando de um procedimento aqui em Alagoas, ou no Paraná, ou em São Paulo. Isso tudo sem você sair do seu escritório, né? A abrangência das oportunidades ficou bem legal, não foi? Exatamente. E isso daí permite até que a administração pública como um todo, ela possa, assim, vai ampliar a competitividade. Perfeito. Então isso daí vai trazer um benefício de economia, né? O seu escritório é uma referência no tocante às questões inerentes a pequenas e médias empresas. É uma coisa que você já, né, escolheu isso como sendo o símbolo do seu escritório. E algumas peculiaridades que você passou para a gente, né, para mim principalmente, a gente vai debater aqui, isso que sirva, né, como eu falei no preâmbulo do programa, para você de casa. Passa para a gente, para começar, né, claro, a gente que sabe, mas muita gente não tem noção, qual é a diferença de uma pequena e média empresa? Uma pequena e média empresa. O cara pensa, não, pequena é pequena e a média é média. Mas deve ter questões tributárias, valores de uma para outra. E qual é a diferença, doutor? A título legal,
hoje a gente tem 3 classificações, principalmente com relação a faturamento. Você tem o microempreendedor, que é aquela pessoa que tem um artesão, ou que ele tem uma lanchonetezinha, um carrinho de lanches, que ele pode formalizar, ter um CNPJ e existir assim como pessoa jurídica. Isso daí traz alguns benefícios para ele, tanto na parte tributária, ele vai contribuir com um valor fixo mensal que vai ser considerado também para a aposentadoria dele. Então isso daí é muito bacana. A importância do CNPJ, né? Interferindo na pessoa, né? Exato, e ele assim, traz outras formas. Você vê, por exemplo, a pessoa que vende roupa, uma coisa assim... Uma boutique. Exato, às vezes você tinha aquele vendedor que ia em casa, né? Levava uma mala oferecendo as roupas e tal, e esse cara às vezes revendia assim, algumas... para comprar no Brás, ele comprava lá para revender aqui. E muita empresa no Brás, muita loja, só revende para quem tem CNPJ. Então, essa é uma oportunidade... Não, o que antes seria ruim, hoje é excelente. Exato, exatamente. Boa. Tem o microempreendedor, nós temos aí a microempresa, que é a empresa que fatura entre R$81 mil até 360 mil no ano, tá? E de 360 mil a 4,8 milhões, aí é considerada pequena empresa. Acima disso, a gente vai para as médias e as grandes empresas, né? As limitadas, né? Exatamente. SA, não sei o quê. E uma curiosidade, viu, Neto? A mão de obra brasileira, 70% da mão de obra registrada no Brasil, ela vem das micro e pequenas empresas. Que coisa boa, né? Eu digo, é o alicerce, né, do Brasil no tocante à geração de emprego e renda, né? Exato. Normalmente, assim, principalmente o cidadão leigo, que não acompanha esse tipo de notícia com frequência, a gente tem muito na cabeça assim, os grandes conglomerados. Aqui no estado, por exemplo, tipo, grupos sucroalcooleiros, que realmente empregam muitas pessoas. A nível nacional, bancos, mas esse dado de que 70% da mão de obra no Brasil vem das micro e pequenas é uma curiosidade bem interessante. Tá vendo aquele café ali da Carajás? Vamos tomar um cafezinho? Topa? Vamos sim, toda Pessoal, hora. Segundo bloco, importantíssimo. Você não pagou os impostos devidos da sua pequena ou média empresa, ou dividiu, pagou 2, deixou de pagar. Minha gente, segundo bloco vai ser top de linha. A gente volta já. Pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra... Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa uma história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de trazer aqui para conversar com a gente o doutor Giovanni Costa, que veio aqui passar um pouco da sua experiência nas relações, né, de pequenas e médias empresas, o escritório dele que trata tão bem essa cadeia produtiva do nosso país, gente. É importantíssima para a geração de emprego e renda, tá bom? Doutor Giovanni, durante o café nós estávamos conversando e uma das coisas que você passava para mim é a importância da questão tributária. Apesar de ser pouco, né, o valor, me parece que a mensalidade é R$70 de imposto, se muito for, da microempresa, tem muita gente que também não paga. E aí eu pergunto, a pessoa que não paga tem um prazo de validade para ele perder esse CNPJ? O que acontece com ela? Exatamente, Neto. Você comentou aí da taxa fixa, esse valor fixo, ele é para o microempreendedor, como a gente conversou aqui, aquele pequenininho. Sim. Tá? Ele tem esse valor, se não me engano, ele está em R$81 hoje. E se você passar um período sem pagar, você vai incorrer aí em multas, juros e podendo até a Receita Federal cancelar o seu CNPJ. Caramba. Certo? O CNPJ é declarado inapto e a partir dali é como se ele tivesse morrido. Então, assim, é muito importante que tanto o micro como o microempreendedor, como o microempresário e o pequeno, que ele acompanhe e programe aí o pagamento dos seus impostos, justamente para que ele evite, assim, a incorrência de multa e juros que vai trazer um gasto desnecessário por uma falta de organização. Então, é interessante esse acompanhamento. Aquela pessoa que nesse momento está assistindo esse debate nosso, fundamental para o dia a dia dele, a sobrevivência da sua empresa, e é por isso que o Sebrae está aqui no nosso programa, dando aquele apoio para que você possa receber profissionais como esse, trazendo a segurança jurídica, a segurança econômica para a sua empresa. Eu sou um microempresário, empreendedor, né, que chama, microempreendedor. Aí eu fui na Receita Federal, estava desse jeito, como nós debatemos aqui, devo 3 meses não paguei, aí eu quero ir lá fazer um parcelamento. Pode acontecer isso? O parcelamento é possível normalmente, tá? Como de tempos em tempos o próprio governo, junto com a Receita Federal, lançam programas de incentivo à regularização. Então, nesses programas, você tem ali um desconto tanto no valor de multas como de juros, possibilitando ali que aquele pequeno, né, o dono daquele pequeno negócio, ele esteja, assim, de repente ele está num momento sufocado e é a forma que ele tem ali de regularizar a situação, com isso passar a ter as certidões dele em dia e deixar de estar sujeito ao risco de algumas penalidades, porque hoje a Receita Federal, junto com a Procuradoria da Fazenda, eles são muito eficientes nessa parte da cobrança. Então, se você está devendo, fatalmente a Receita vai lhe cobrar, depois vai ser encaminhado para a Procuradoria, vai ser aberto um processo judicial, que a gente chama de execução fiscal. Essa execução fiscal, ela pode acabar com um bloqueio de contas, bloqueio da sua casa, do seu veículo, e você está sujeito, assim, a perder, de repente, uma fatia considerada de um patrimônio que você passou um bom tempo para construir, né? Interessante, muito interessante mesmo. Uma dúvida, eu estou com uma pergunta aqui, importantíssima, essa pergunta veio da dona Iracema, lá do bairro do Farol. Minha querida amiga Betânia acabou de passar aqui no intervalo para a gente. Vê que pergunta interessante, viu, gente? Ela é uma microempreendedora individual e há 2 anos, que ela não paga o IPTU da casa dela. Doutor Giovanni, eu pergunto, qual é o período que eu estou vulnerável a ou fazer um acordo com a prefeitura ou então ver o meu ambiente familiar, né, a minha solidez, que é a minha casa, o meu apartamento, enfim, ir para um leilão? Veja que pergunta fantástica, que é importante você de casa estar atenado a isso. Não vou pagar esse ano não. Ano que vem eu junto os dois, os IPTUs e pago. Isso é muito perigoso, não é isso, doutor? Exato, Neto. Hoje em dia, assim, o nível de informação está muito fácil e algumas informações acabam sendo distorcidas, principalmente com relação à interpretação da lei.
A princípio, a casa, o bem de família, ele não está sujeito à penhora. Né? Perfeito. Mas que era uma coisa que muitos diziam, só tenho esse e ninguém toma não. Exatamente. Tenha cuidado. Só que o IPTU é o único imposto que pode acarretar na penhora do seu bem, da sua casa. Então, ali, se você está devendo IPTU, é interessante que você busque um parcelamento para poder regularizar a situação o quanto antes. Porque se o processo avançar, a sua casa pode sim ir para leilão e você via perder ali um único patrimônio imobiliário que você tem. Qual a fase, doutor? Até que assim, qual a média de prazo? Até, por exemplo, eu deixei de pagar. Tenho 2 anos que não pago. O primeiro ano que eu não paguei, já está correndo a fase de execução da minha casa, do meu apartamento? Então, Ou ele espera o quê? Juntar 3 anos de IPTU para poder confiscar? Não, vê só, é um pouco difícil a gente estabelecer um prazo exato, mas assim, existem algumas etapas. Se você não pagar o IPTU desse ano, a prefeitura vai identificar aquilo ali, vai fazer uma cobrança primeiro administrativa, você vai ser notificado. Tá? Caso você não pague, vai ser encaminhado para a Procuradoria do município, que vai ajuizar uma execução fiscal, dando início a um procedimento assim, judicial, onde você vai ter também a oportunidade de apresentar defesa, apresentar Porque não pagou. Exato, justificar ou até de fazer um parcelamento ali durante aquele processo para que ele seja suspenso até o final do pagamento. Mas assim, não é uma coisa que ela não vai ser com 6 meses de débito ou com um pouco mais de 1 ano. Tá? Todo esse trâmite ele leva um tempo, mas não dá para ficar se garantindo nisso. Interessante, muito bom. Só pegando uma deixa aí, esse tema está realmente muito interessante, porque é a primeira vez que eu trago um tema desse, viu, gente, aqui para tratar de coisas do nosso dia a dia, né, de que forma a gente vai perder, vai ceifar a nossa oportunidade de ter a nossa casa própria. O senhor falou em fazer um parcelamento do IPTU que foi dividido lá com a prefeitura, mas aí eu paguei a primeira parcela, paguei a segunda parcela, paguei a terceira, eu digo, rapaz, eu acho que a prefeitura já nem lembra mais de mim, eu vou passar, o restante não vou pagar não, depois eu negocio novamente. E aí? Exato. Muita gente acaba confundindo, achando que fazer o parcelamento e pagar a primeira parcela vai simplesmente cancelar aquele débito ou aquela cobrança. Não, quando você parcela, a cobrança ela fica apenas suspensa. A partir do momento que você suspender os pagamentos, deixar de pagar, se você juntar até 90 dias de atraso, o processo é retomado do ponto onde ele parou, certo? Então, a partir dali, o processo vai caminhar novamente e vai fatalmente chegar ali numa penalidade mais severa. No caso, só diminuiu só o devedor. Exato. Mas o problema, de quando você parou de pagar a parcela para frente, vai começar novamente a contar. A dívida ela só é extinta a partir do momento que você pagou todas as parcelas. Legal, coisa boa. Doutor, tinha uma pergunta muito bacana para fazer e eu acho que o pessoal de casa, alguns já se depararam com isso. Eu vendi meu carro está liquidado, isso é hipoteticamente falando, viu, pessoal de casa? E aí, quando eu recebi o dinheiro, por exemplo, vendi um Corolla 2022, vendi por 100 mil. O carro custava 110, que é o preço de mercado hoje, vendi por 100. Aí o doutor Giovanni, que é o cliente, foi e me pagou. Beleza. Aí eu vou para o processo de transferência para o doutor Giovanni. Quando eu chego no Detran, tem um tal de Renajure. Você já deve ouvir falar desse termo, e já aconteceu com alguém de casa. Doutor, explique pelo amor de Deus o que é esse Renajure, que hipoteca é essa que está no carro, que muitas vezes eu tenho certeza, gente, que alguém está assistindo aqui e já se deparou com uma situação como essa. O que é esse Renajure, que hipoteca é essa no carro e de que forma ele pode resolver esse problema? Exato. O Renajude, ele é o sistema utilizado para que o judiciário possa efetivar o bloqueio daquele bem. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de valores financeiros em conta bancária, o pessoal utiliza o Cisbajude. Tá? Quando vai para automóveis, aí é o Renajude. O juiz ali
do gabinete dele, ele identifica que aquele devedor não pagou, está em mora com aqueles valores, e dali mesmo ele dá um comando que vai chegar, por exemplo, no caso do veículo, no Detran, e o Detran vai anotar a restrição de transferência daquele veículo. Então, às vezes, a pessoa se depara com esse tipo de situação. Por isso que é interessante que antes de comprar, seja feita uma pesquisa com relação ao número de identificação daquele veículo, a placa, o chassi. Né, a radiografia do carro, como é que ele está no Detran, na Polícia Federal, na Rodoviária Federal, enfim. Exatamente. Quando a gente vai comprar uma casa, por exemplo, é para que a gente vá, puxe no cartório uma certidão de ônus. Perfeito. Da mesma forma, o veículo, é interessante que o comprador busque no Detran. Hoje, até pela internet, você consegue ter essa informação. Tudo é mais fácil, né? Estamos praticamente acabando aqui o nosso tempo. O senhor que era muito rápido, mas eu tenho uma pergunta bem rápida e objetiva. Um exemplo, minha filha ou meu filho fez a faculdade de medicina e aí quando chegou no último período eu não consegui pagar aquele período. E aí, a minha filha vai receber esse diploma para poder colar grau, como diz a história, ou tem que pagar? Estou falando de medicina, um exemplo, viu, gente? Pode ser qualquer direito, odontologia. É obrigado a terminar de pagar para receber, no caso, a documentação para colar grau, ou somente se pagar? Se você está devendo, a faculdade ou a escola, ela não pode impedir que o aluno se forme, ou ela não pode reter aquele histórico, não pode deixar de emitir um diploma para cobrar esse valor. Isso era uma prática que existia antigamente e a legislação ela avançou nesse sentido. Por outro lado, se você for olhar pelo lado da empresa, o pessoal às vezes também fica num sistema... Passa essa informação, no caso, né? Exato. Ela fica caladinha. Exatamente. Então eles ficam segurando isso daqui, meio que barrigando, nessa esperança, porque é uma informação que muita gente não tem. Verdade. Mas assim, seja a nível escolar, seja a nível de faculdade, a instituição ela não pode reter o diploma do aluno, nem histórico para transferência, nada disso. Ela é obrigada a fornecer o documento. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui no nosso programa e faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, doutor Giovanni. Agradeço pela oportunidade aí, né? É isso aí, pessoal. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça igual o Dr. Giovanni Costa, só compra na Carajás. E agora que tem a Carajás aqui de baixo, aqui da Jatiuca, do Estela Mares ali, só tá indo lá. A Carajás, pessoal, é a única loja de material de construção que transforma, não tenho dúvida, o seu sonho numa grande realidade, tá bom? E se você, como nós acabamos de falar de pequenos e médios empreendedores, né, empresários, micro e pequenos empresários, recadinho rápido do programa Neto Alto para você. Amanhã, segunda-feira, vai no Sebrae. Chega lá no Sebrae, procura um consultor do Sebrae e diga assim, olha, eu assisti o programa do Neto Alto lá com o Dr. Giovanni e todas as situações que foram discutidas no programa, a minha empresa está. Estou com situação fiscal, estou com situação da prefeitura, enfim. Vai lá, gente. O Sebrae tem consultores preparados para resolver e abrir um sorriso novamente, não só em você, nos funcionários. A harmonia vai voltar na empresa e a sua empresa vai voltar a decolar. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. E se você ainda não segue as redes sociais do programa Neto Alto, vai lá, @Programa Neto Alto, como também Dr. Giovanni, o maior portal de comunicação do estado de Alagoas, @Portal Cada Minuto. Então, vem com o seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo conceito de fazer comunicação aqui no nosso estado, tá bom? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Carlos Diego. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Uma boa semana para você, um bom domingo. Tchau, pessoal. Valeu!